Fala aí, turma. Vamos falar aqui de função quadrática e função normal, porque é uma matéria que cai bastante no Enem e vamos fazer essa revisão aqui para vocês com esse exercício que o Wade ele postou lá no grupo do WhatsApp, certo? Então eu vou ler a questão e a gente vai pensar juntos e eu vou te explicar como é que se faz do jeito fácil e do jeito, digamos assim, correto. Ok? Uma rede de livrarias estima vender anualmente 1.500 unidades de determinado livro se o seu preço unitário de venda for R$ 50. Então vamos pensar sobre isso, tem que conseguir enxergar qual que é a situação. Cada livro, vamos usar só o cifrão aqui, cada livro é R$ 50 e eles vão vender 1.500 unidades, ok? Ou seja, 1.500 unidades por 50 livros. Você vai multiplicar os dois e vai dar um valor total. Né? Que vai dar quanto? Vai dar 5, vai dar 7.000, 75.000 é isso? Adiciona um zero aqui. Enfim, na verdade isso aqui nem importa por enquanto. Né? Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, que o lucro total ele vai ser a multiplicação de cada unidade pelo valor, certo? Além disso, a rede estima que uma queda de R$ 10 no preço de cada exemplar proporcionará um aumento de vendas de 100 unidades por ano. Ou seja, se você diminuir o valor de cada livro para R$ 40, o que vai acontecer? Você vai vender 100 livros a mais. Então, 100. Ok? Beleza. Supondo que a relação entre preço e quantidade vendida anualmente possa ser expressa por uma função polinomial de primeiro grau, quanto deverá ser cobrado por livro para maximizar a receita anual? Então vamos lá, são duas coisas separadas que a gente tem que entender aqui. Primeiro, o que é uma função polinomial de primeiro grau? Sempre que falar, ignore esse polinomial. Sempre que falar função de primeiro grau, vocês têm que lembrar daquela matéria de função, lembra? Tem x e y, o gráfico ele sobe ou ele desce, ou seja, são funções lineares. Eles seguem um padrão muito previsível. Então, quando a gente fala que é linear, vamos entender o seguinte. Se o preço caísse para R$ 30, eu venderia 1.700, certo? Se o preço subisse R$ 10, eu venderia menos, porque ficou mais caro. Então, eu venderia 1.400, certo? E aí a grande questão ele quer saber qual que é a quantidade de livros, essa combinação desses dois fatores, que vai fazer maximizar a minha receita anual. Né? Então a gente tem que descobrir qual desses valores aqui vai dar o maior número possível. Como que a gente faz? Sempre que ele fala de maximizar, você sabe que você precisa de uma função de segundo grau. Ok? Ou seja, uma função que tem x ao quadrado em algum lugar. Por enquanto, a gente não tem nada disso, a gente não sabe disso daqui, mas você tem que ter noção do que é isso daqui. Nesse exercício, você pode fazer da seguinte forma, olha só, não é tão complicado assim. Sabendo que você pode ver o padrão entre esses caras, você pode fazer o quê? Você pode testar cada um desses valores aqui na prova do Enem. E aí você evita ter que fazer alguma coisa muito complicada. Então, vamos lá. Tá vendo que todos esses preços aqui eles aumentam, né? Então a gente não precisa fazer esses preços diminuindo. Vamos fazer o preço aumentando. Vamos fazer uma tabela de preço aumentando, beleza? Então, ó, 70 iria diminuir quanto? Se aumentou 20, diminui 200. Então dá 1.300. Consegue entender isso, né? Vocês conseguiram entender a lógica, né? Então, 80 diminui também 100. 90 dá 1.100. Se for R$ 100, vai dar 1.000. Se for 1.100, vai dar 900. Beleza? Ok, agora a gente vai fazer a multiplicação desses valores, tá? Então, ó, a gente tem os 5 valores do exercício e a gente vai fazer essa multiplicação, a gente vai descobrir qual deles vai dar o maior valor. Só isso, acabou. É bem simples. Se você fizer a multiplicação desses caras aqui, o que você vai descobrir? Você vai descobrir, por exemplo, que esse cara aqui vai dar 9, 9, 0, 0, mais um 0, certo? Esse cara aqui também é a mesma coisa, 9, 9, 0, 0, 0. Se você fizer essa multiplicação aqui, você vai descobrir o quê? Que é o 100 mais 3 zeros. 1, 2, 3. Só de você bater o olho, você descobre que esse cara aqui é maior que esse,
maior que esse, certo? Beleza. E o 80, 1.200? Vamos fazer uma conta aqui, né? Então vai dar 8, dá quanto? 9.600, certo? Então, só de perceber, como a gente sabe que é linear, tem um certo padrão aqui, a gente sabe que os 70 vezes 1.300 vai dar menor. Então, aqui, ó, os R$100 é o valor máximo dessa questão, beleza? Então, nessa questão, você pode fazer isso, porque tem alternativas, porque são coisas simples, você consegue enxergar de boa. Porque esse exercício, nesse caso específico, ele é assim. Mas, em geral, você não pode fazer isso. Então, agora a gente vai explicar como que você faz realmente de verdade. Tá? Primeira coisa que você tem que fazer é encontrar a sua função linear, né, a fórmula que vai determinar essa relação desses 50 e 1.500. Como que a gente vai fazer isso daqui? O jeito certo de fazer esse tipo de coisa, de você encontrar uma função de primeiro grau, é você usar o que a gente chama de ioiô michôchô. Por que ioiô michôchô? Vai ser isso aqui. É uma fórmula, essa daqui. Você tem que decorar essa fórmula, ponto final. Porque essa fórmula ela vai te dar o coeficiente angular da sua reta. E é isso que você precisa. O que mais você precisa usar aqui? Você precisa de dois pares de números x e y. Então vamos chamar de x, y e vamos chamar de x0, y0. Não precisa ser zero, né? Pode ser linha, enfim. Só quero dizer que são valores diferentes. O primeiro par de x e y que a gente já viu, que é o 50 e 1.500. O segundo par o exercício também dá, que é 40 e quanto que era? 1.600, certo? Então a gente vai substituir agora nessa fórmula. É uma coisa tranquilona, né? Qual que é o y? Vamos chamar isso daqui, ó, de 1.600 menos 1.500 igual a m. Vai ser, lembrando, 40, o 0 primeiro, menos o 50, certo? Então, ó, esse par com esse par, esse par com esse par. Fechou? Agora a gente vai fazer a conta. Vai dar 100 igual a menos 10m. Passa o menos 10 para lá, vai dar o quê? m igual a menos 10. O que é esse m aqui? É o coeficiente angular, é o cara que multiplica o x. Também conhecido como A, né? Dependendo de como você for enxergar. Na geometria analítica, que é na verdade essa matéria, você usa a letra M. Então a fórmula, lembra, da função de x é assim, ó, mx mais b, ok? Então esse m aqui é menos 10, a gente tem x mais b. Essa daqui é a fórmula que a gente está usando para estimar aquele valor. Ou seja, se você pegar o 50 e substituir aqui, ó, você entrar R$50, o que vai acontecer? O nosso y precisa ser 1.500. Então, mais b, isso daqui precisa ser igual a 1.500, certo? E esse x aqui a gente viu que é 50. A gente está entrando 50, substituindo 50 aqui. Então, menos 500 mais b igual a 1.500. 500 passa para lá, a gente sabe que b igual a 2.000. O que isso significa? Agora sim a gente tem a fórmula completa. f de x igual a menos 10x mais 2.000. Ok? A gente tem o quê? b igual a 2.000 e m igual a menos 10. Cara, se você está boiando, você está achando difícil, por que você está achando difícil? Porque você nunca viu isso na vida, né? Então, o que você tem que dar uma estudada aqui? Você tem que estudar e aplicar aquela fórmula do ioiô michôchô, ok? E você tem que saber que toda função de primeiro grau, ela segue esse padrão aqui, ó. Só que aqui no A a gente não chama de A, a gente chama de M, né? Não sei por quê. Acho que é só por causa desse michôchô, porque ioiô, a, xoxô ia ficar meio estranho. Quer dizer, o michôchô ele é estranho para chamar nossa atenção, né? Então ficaria menos estranho. Então, você tem que saber só essas duas fórmulas, beleza? Ioiô, michôchô e mx mais b.
Beleza, a gente já tem a fórmula. O que a gente faz agora? Então, a gente tem uma fórmula. Só que o que a gente quer não é essa fórmula. O que a gente quer, na verdade, é a receita anual. Qual que é a receita anual? É o nosso x, que é o valor, multiplicado pelo número de livros, certo? A gente viu isso daqui agora, não foi? Ó? A gente estava falando que x é igual a 50, número de livros vendidos é igual a 1.500, a receita total é quanto? X vezes y, certo? Certo. Então, a gente quer descobrir esse cara aqui, e a gente tem o y. Vamos lá. Qual que é a grande conta, então? Quanto que é y? Y é a mesma coisa sempre que f de x, que é a nossa fórmula. A nossa fórmula, ela nos entrega o valor de x, entendeu? Ela relaciona um valor de x, no caso, R$50, e retorna 1.500. Então, nosso f de x, lembra, era o quê? Era menos 10x mais 2.000, ok? Então, a gente tem isso daqui, certo? Y é igual a menos 10x mais 2.000. A gente viu isso até agora. Isso está multiplicado por x. Então, o nosso valor total é o quê? X vezes menos 10x mais 2.000. O que acontece agora? Se a gente multiplicar esse x com aqui, o que vai acontecer? Menos 10x ao quadrado mais 2.000x, certo? E o que é isso daqui? É uma função de segundo grau. E é justamente isso. Todo exercício de valor máximo e valor mínimo, como eu já falei naquele outro vídeo de esquema de matemática, sempre é função de segundo grau, ou seja, tem um x ao quadrado. E é isso que a gente conseguiu aqui. E agora que a gente tem que descobrir? Toda função de segundo grau ela vai expressar um gráfico de parábola para cima ou para baixo, no caso é para cima. Esse ponto aqui, do topo, que a gente chama de vértice, é o valor máximo. E como que a gente sabe qual que é o valor máximo, né? Quando você pega esse gráfico aqui, você tem o x1 e o x2 da equação de segundo grau, certo? O vértice da parábola, o ponto mais alto, ele sempre está no meio dos dois. Ou seja, é a média dos dois valores. Então, tudo que a gente tem que fazer aqui é descobrir o vértice da parábola. A gente tem que descobrir as raízes, né, dessa equação. Como que você faz para descobrir? Você pode fazer Bhaskara, claro, mas nesse nosso caso aqui você não precisa. Por quê? Vamos lá. Quando a gente fala de raiz da equação, a gente está falando de uma equação de segundo grau, ou seja, tem que estar igual a zero, certo? Por quê? Porque no nosso gráfico a gente quer esses pontos aqui, ó, esse e esse. Qual que é o y, né? Se esse daqui é o y, qual que é o y desse cara aqui? É zero, ok? Então, quando o meu y é zero, qual que é meu x? É isso que eu estou tentando descobrir. Quando o meu y é zero, qual que vai ser... Desculpa se eu estou escrevendo aqui, eu esqueci que eu tenho uma webcam aqui no canto, então se ficou alguma coisa escondida, desculpa aí, mas não apareceu. Quando esse cara é zero, qual que é o valor do x? Vamos lá. Para esses caras, isso aqui é um truquezinho de equação. Para esse cara aqui dar zero, o que pode ser? Ou x é igual a zero, ou menos 10x mais 2.000 é igual a zero, certo? Ou seja, o primeiro valor de x que a gente tem é zero, primeira possibilidade. Agora, qual que é a segunda possibilidade? A segunda possibilidade é que menos 10x mais 2.000 é igual a zero. Passa para lá, vai dar 2.000 igual a 10x, x é igual a 200, certo? Então, o x2 é igual a 200. Vamos lá. Tenho dois valores agora. Eu tenho x igual a zero e duas linhas é igual a 200, certo? Dois valores distintos. Isso aqui no nosso gráfico significa o quê? Que o nosso valor seria assim, ó. Aqui é zero, aqui é 200. Se o vértice está exatamente no meio, qual que é o valor do vértice? É 100, né? O que está entre 0 e 200? É 100. Outra forma de você pensar nisso daqui é você somar os dois e dividir por 2. Então, 0 mais 200 dividido por 2 vai dar 100. Então, o valor de x que maximiza o nosso carinha aqui é 100. Se você pegar esse cara aqui, 100,
e substitui aqui na nossa equação, vamos deixar o 100 aqui. O que vai acontecer? Você vai descobrir o valor total que você vai ter de lucro na sua venda de livros. Então seria, né, 100 vezes menos 10 vezes 100 dá 0,0 mais 2.000. Então, se subtrair aqui vai dar 1.000 vezes 100, que dá 100 mil. Né? 100 mil não, 3, 4, 5, isso. 100 mil de lucro. Né? Então, o nosso Y, o nosso lucro é 100 mil e o nosso vértice de X é 100, que é a resposta B de bola no exercício. Então, é basicamente essa matéria. É complicado? É complicado. Por isso que eu falo para vocês. Função quadrática não é fácil, não é simples. E esse exercício aqui, no caso, ele foi um pouquinho chatinho, mas ele não foi ainda um dos mais difíceis que tem, né, que cai no vestibular. Então, se você for estudar isso daqui, tem que se preparar, tem que treinar, tem que saber essas fórmulas todas aqui, certo? E no caso, né, aqui a gente fez pela lógica, mas o vértice de x, normalmente, ele tem essa fórmula aqui, ó, menos b sobre a. A gente podia também ter feito isso lá, né, ao invés de calcular. Então é menos b sobre a, e o vértice de y é menos delta sobre 4a. Desculpa, 2a aqui. Beleza? Então essas daqui também são fórmulas que você deveria decorar para fazer função quadrática. Além, né, das outras, que é o ioiô michôchô e o f de x igual a m de x mais b, que é a fórmula padrão da função linear, certo? Então, é isso aí. Eu acho que deu para explicar, mas é difícil de entender, realmente, eu não julgo, e requer um pouquinho de treino. Então, é isso aí, galera.